Amém, gente. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí comigo. Quem está comigo? Glória a Deus aí, deixa eu ver. Vocês sabem que eu sou pentecostal, né, gente? Eu falo pra galera do Legacy aqui, vocês pregam comigo, vocês podem dar glória a Deus, aleluia, deixa Deus usar vocês aí. Hoje eu vou trazer uma mensagem para vocês, que eu já trouxe, quando nós congregávamos, ali na Avenida Rebouças, no nosso prédio antigo. Mas é uma mensagem que eu gosto muito, eu confesso para vocês que essa mensagem mexe muito comigo. E ela se chama Através do Amor. E essa mensagem, ela vai falar sobre uma pessoa que ela foi mudada por completo pelo amor de Deus. E isso se parece muito conosco, né? Porque se não fosse o amor de Deus, o que seria de nós? Nós somos mudados por completo pelo amor de Deus. Porque não existe nada de bom em mim, né, que eu possa oferecer. Porque tudo de bom em mim é Deus. O restante, tudo que for do Léo, é mal. Então nós precisamos do amor do Senhor para nos mudar por completo todos os dias. E eu quero falar com você justamente sobre essa mensagem. Porque às vezes a gente pensando em coisas que a gente já fez, atitudes que já cometemos, coisas que nós fizemos no passado, a gente tem muito do que se envergonhar ou não? A gente sente vergonha de muita coisa que já fez, né, gente? Muitos erros que nós cometemos, ou às vezes a gente sente até vergonha alheia por alguém que a gente conhece, que fez alguma coisa e a gente morre de vergonha. Eu costumo brincar, da outra vez que eu ministrei essa palavra, quer ver uma coisa que me dá muita vergonha alheia? Pode confessar o pecado de vocês, tá bom, gente? Não precisa ter vergonha, vocês vão confessar junto comigo. Quem aqui assistia Vai Dar Namoro, do Rodrigo Faro? Aí, ó, tá vendo? Quando a gente viu os meninos entrando, não dava uma vergonha alheia às vezes, do jeito que eles entravam? Entravam lá fazendo piada, dançando, dava uma vergonha. Só que às vezes a gente não tem vergonha só dos outros, né? Do que os outros fizeram. A gente tem vergonha de atitudes que nós cometemos, que a gente cometeu. E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre pessoas completamente improváveis, que se a gente for colocar na listinha os erros que nós cometemos, as falhas que nós cometemos, a gente não escolheria, mas que o Senhor escolheu. Amém? Porque a gente é assim mesmo. A gente é improvável e cheio de falha. A gente tem defeito, muito defeito. A gente vê as pessoas, igual todo mundo acha que eu sou uma paciência e um doce de pessoa. Por quê? Aqui na igreja todo mundo me vê brincando, eu faço muita piada, eu estou dando risada toda hora com alguém. Só que quando as pessoas descobrem que na minha casa eu sou o estressado, que a Fernanda é muito mais paciente, né? A Fernanda é fleumática. A Fernanda, gente, ela é tipo assim, muito boa com a vida. Mulheres, acaba o shampoo da Fernanda e ela não avisa que acabou o shampoo da Fernanda. Ela fica lá colocando água e chacoalhando o shampoo até eu perceber que o shampoo dela acabou. Essa é a Fernanda. Já eu sou muito agitado, sou muito pra frente, faço muita coisa ao mesmo tempo. A Mari, por exemplo, que fica na mídia comigo, sabe disso, porque eu começo muitas coisas e não finalizo nenhuma, porque eu tô sempre agitado, sempre querendo muito. O pessoal da mídia fica me controlando para eu não passar dos pontos aqui, já vieram me avisar porque eu ando demais. Só que vocês sempre vão ter a imagem das pessoas, daquilo que a gente acha que elas são, mas às vezes não de quem elas realmente são, né, quando a gente não está vendo. E isso acontece com você também, não só comigo, porque eu não conheço você na sua intimidade, eu não sei como que você é no seu dia a dia. Quem vai saber é quem convive com você. Por exemplo, seu marido, sua mulher, que vai saber como que você acorda, se você acorda estressado, se você não acorda, as horas que você é grosso demais, as horas que você é grossa demais, as patadas que você dá. A gente não costuma conhecer as pessoas como elas realmente são aqui. A gente vai vivendo com elas e a gente vai descobrindo. Agora, você fazendo uma análise de você mesmo aí, pensando nos seus erros, nas suas falhas, mas busca aí o pior dos seus erros, aquela coisa que você tem muita vergonha. Quem escolheria você para caminhar com você, sabendo dos erros que você comete? Marcado por tantos erros na sua vida, que te envergonham, quem é que em sã consciência te escolheria? Quem é que colocaria você como uma opção de andar do lado? Esses dias eu descobri, não vou fazer isso com vocês, mas esses dias eu descobri que muita gente já furtou.
Eu não lembro onde a gente estava, se foi um culto aqui, mas alguém perguntou quem já furtou, um monte de gente levantou a mão porque já pegou alguma coisa de alguém, sem avisar, sem devolver, e daí a gente vai descobrindo que dentro da gente existe tanta maldade, que se a gente descobrisse o erro, a falha de cada um aqui, talvez nós não escolheríamos essas pessoas para caminhar com a gente, nós não escolheríamos alguém que de fato a gente soubesse os erros. Imagina, Tiago, se aqui eu apertasse um botão, nesse LED maravilhoso, Ultra HD que a gente tem aqui, e aparecesse todos os seus erros, todas as suas falhas, tudo que o Tiago faz de errado. O Tiago caminha comigo, o Tiago é meu amigo, ele é co-líder do Legacy, ele anda do meu lado, a gente faz as coisas aqui na igreja junto, com a Tamires, que é a esposa dele, com a Fernanda, que é minha esposa, a gente está para cima e para baixo, resolvendo o problema do Legacy junto, e é a pessoa que caminha comigo. Mas se aparecesse toda a maldade do coração do Tiago nesse telão, será que eu ainda assim escolheria caminhar com o Tiago? Será que ele seria uma boa opção para mim? Se eu soubesse toda a maldade que passa na cabeça dele, será que ele seria a pessoa ideal para caminhar do meu lado? É isso que a gente vai entender essa noite. A gente vai entender juntos que nós não temos nada de bom em nós que pudéssemos oferecer. Nada. É isso que o Evangelho vai nos ensinar. Por isso nós necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor. Porque em nós não havia nada de bom. Nada. Tudo o que você encontrar de bom em alguém, você pode carregar a certeza, é Deus. Porque o nosso coração é caído. O nosso coração é inclinado aos nossos desejos. Por causa do pecado original que entrou no mundo, nós nascemos assim, com as nossas inclinações tendenciosas ao pecado, às nossas vaidades, aos nossos desejos, a cumprir aquilo que nós achamos que é bom para nós, a fazer aquilo que nós faríamos quando ninguém está olhando, porque nós somos cheios de vaidade. E é isso o que nós vamos aprender hoje, mas em uma ótica completamente diferente. Porque o que eu vou falar para você não é da visão que nós teríamos uns dos outros, não é o que eu pensaria de vocês, não é o que vocês pensariam de mim, mas a ótica de Deus sobre nós. Sabe por quê? Jesus escolheu 12 homens para caminhar ao lado dele, que na ótica humana não seriam escolhidos. Homens comuns, cheios de defeitos, 12 homens pecadores, que Jesus escolhe para caminhar com ele. Vamos dar exemplos para vocês saberem do que eu estou falando? Judas, talvez o que a gente mais condena, quando nós olhamos pela nossa ótica. Por quê, gente? Judas traiu Jesus. Judas é aquele que o vende por moedas de prata. Imagina o homem que traiu o Salvador. Se nós soubéssemos que ele faria isso, nós iríamos chegar para Jesus e falar: Jesus, não, esse cara é traidor, ele vai se vender por moedas de prata, ele vai te trocar, ele vai te denunciar, esse cara vai te trair, ele não é uma pessoa boa para caminhar com você. Porque na nossa ótica, olhando para o comportamento de Judas, sabendo que ele tinha essa maldade no coração dele, de trair um amigo, de trair alguém que ele caminhava, de trair o seu Senhor, de trair o seu Salvador, nós não escolheríamos Judas para caminhar com Jesus. Ou só eu que não escolheria? Outro que a gente vai ver é Tomé, por exemplo. Por quê, gente? Os apóstolos seriam a testemunha da ressurreição de Cristo e a continuidade da obra que Jesus estava fazendo. Daí a gente observa que nós precisaríamos de 12 homens que iriam anunciar o Evangelho pelo mundo, que iriam propagar as boas novas do Evangelho. E a gente fica sabendo que ali no meio tem um incrédulo, que não acreditaria na ressurreição do Cristo, que precisaria ver para crer. Daí a gente começa a fazer nosso cálculo. Se esse cara precisa anunciar o Evangelho de Cristo, mas ele não crê que Cristo ressuscitou, não é uma boa pessoa para essa missão. Ou a gente tem mais exemplos. Pedro, impulsivo, negou Jesus. Pedro é o cara que fala mais do que deve. Bem parecido comigo, Ju. Se eu for analisar bem Pedro fala mais do que deve.
Pedro tem coragem de andar sobre as águas, de falar: Jesus, eu quero andar sobre as águas, mas vai afundar com medo. Pedro, na hora do nervoso, querendo defender Jesus, vai cortar a orelha do soldado. A sua impulsividade vai demonstrar fé, demonstrar que ele quer caminhar com o Senhor, mas diante de uma acusação de que ele era um discípulo de Cristo, vendo Cristo na via dolorosa, carregando a cruz, o que Pedro faz? Não conheço, não sei quem é, não caminho com ele. Se nós olhássemos para Pedro, sabendo que ele iria negar o nosso Senhor, e nós pudéssemos avisar Jesus das pessoas que estavam caminhando com ele, da personalidade, de quem elas eram, nós diríamos: Jesus, Pedro não, Pedro vai te negar, Pedro vai te trair também, Pedro vai negar o Senhor, Pedro vai dizer que está contigo, mas não está. Então observem, gente, o time que Jesus escolheu, porque nós não saberíamos, com a nossa ótica humana, que Judas seria um traidor, que Tomé seria um incrédulo, que Pedro seria uma pessoa que ia negar Jesus. Nós não saberíamos, mas Jesus sabia. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus, antes de Judas o trair, já sabia qual era a maldade do coração de Judas. Antes de Pedro negar, Jesus já conhecia o seu coração. Antes de Tomé ser incrédulo, Jesus já sabia exatamente quem ele era. Sabe por quê? Jesus, ele traz consigo um time de pessoas improváveis, conhecendo a história, o caráter, os pensamentos dessas pessoas improváveis mesmo. Jesus sabia exatamente quem eram os 12 que ele estava escolhendo para caminhar com ele, e ele não era surpreendido. E o que eu quero dizer para você é que apesar das suas falhas, apesar dos seus defeitos, apesar dos pensamentos ruins que você carrega, que nós não conhecemos, Jesus conhece. Deus te escolheu sabendo exatamente das suas imperfeições. Ou você acha que Deus é surpreendido pelos seus erros? Ele não foi surpreendido pelo seu temperamento, ele não foi surpreendido pelas suas falhas. Ele sabia exatamente quem você era, porque ele te conhece desde antes da sua formação no ventre da sua mãe. Ele já sabia a sua história, ele já escreveu os seus dias, e ele, sabendo disso, te escolheu. Assim, conhecendo as suas imperfeições, talvez eu não te escolheria. Talvez eu, se soubesse o mais ruim dos pensamentos que passam na sua cabeça, não ia querer você nem sentado no banco dessa igreja, porque a minha ótica humana deseja julgar as pessoas. A minha ótica humana condena as pessoas. Ixi, apertei o botão aqui, Nath, vê se eu não fiz erros, sem querer. Na minha ótica humana, eu condeno as pessoas. Na minha ótica humana, eu vou colocar as pessoas na medida do que os meus olhos veem, do que os meus pensamentos julgam, à medida daquilo que eu acho ser certo, mesmo estando errado, porque uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é julgar o outro, sem olhar para nós, é ficar falando da vida do outro, sem pensar nos defeitos que nós carregamos, é ficar condenando as pessoas que estão sentadas aqui, como se nós fôssemos santarrões perfeitos, como se nós não tivéssemos nada a melhorar, e é isso que nós costumamos fazer. Mas o Senhor, Ele escolhe pessoas imperfeitas, para cumprir um propósito. Então deixa eu dizer para você uma coisa essa noite, é a primeira palavra que eu quero declarar para você. Talvez você tenha se sentido incapaz, talvez você tenha se sentido imperfeito mesmo, e eu tenho uma notícia para te dar: você é incapaz, você é imperfeito, sozinho na força do teu braço, você não tem nada de bom para oferecer mesmo, mas o Deus que te escolheu, é o Deus que te levanta, é o Deus que te sustenta, e o Deus que te direciona para viver o propósito dEle para a sua vida. Apesar de você, apesar dos seus erros, foi Ele quem te chamou, Ele quem te escolheu. Mas, nessa mensagem, o foco não está em Tomé, em Pedro, em Judas. Nós vamos falar sobre outro discípulo de Jesus.
Nós vamos falar sobre João. João, que nós conhecemos como o apóstolo ou o discípulo do amor. E eu quero que você abra comigo no livro de João, no capítulo 13. Nós vamos ler do 22 ao 26. João 13, do 22 ao 26. E nós vamos entender juntos o porquê eu escolhi João quando eu estava construindo essa mensagem. Tá aqui? João 13, do 22 ao 26. Eu vou lendo aqui, tá, gente? Diz assim: então, os seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. João é esse discípulo, tá, gente? Simão Pedro fez sinais a esse discípulo para que perguntasse a quem Jesus se referia. Reclinando-se esse discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Aqui, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Jesus, ele está na mesa de ceia com os discípulos, quando ele vai revelar que ali entre eles existe um traidor. E eu acho muito legal essa história, porque se você for ver, Pedro e João, e eu quero que vocês gravem esse nome, tá bom, gente? Pedro e João. Quem que eu quero que vocês gravem? Grave esses dois, porque nós vamos falar deles no final da mensagem outra vez. Pedro e João, eles já vivem aqui algo muito engraçado, porque Jesus está falando, dando sinais de que haveria um traidor, de que haveria alguém que iria traí-lo. E daí João, quer dizer, Pedro, está muito curioso para saber quem é essa pessoa. Só que ele está sem coragem de perguntar, e eu faço muito disso às vezes. Eu quero perguntar coisas às vezes para o pastor Edu, o que eu faço? Eu vou lá e peço para a Flávia, que para a Flávia eu tenho menos medo. Daí eu vou lá e peço para a Flávia. E era mais ou menos isso, por isso que eu acho engraçado. Eles estão ali na mesa de ceia, e daí Pedro, querendo saber quem é o traidor, ele dá um sinal para João, tipo, vai você não é o discípulo amado? Pergunta para Jesus aí quem que é o traidor. Daí João faz o quê? João vai lá e pergunta para Jesus: quem é o traidor? Daí Jesus dá essa resposta: a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato, esse é o traidor, e ele dá para Judas. Aqui nós vemos duas pessoas entendendo que entre eles haveria um traidor. Só que, dentre eles, todos estavam cometendo algum tipo de erro, porque eram seres humanos imperfeitos, como nós já falamos até aqui. Inclusive João. E é isso que eu quero falar para vocês. E mostrar que o apóstolo que nós conhecemos como um apóstolo do amor, nem sempre ele foi tão amável assim. Nem sempre João foi esse cara tão amoroso. Nem sempre João, ele foi essa pessoa que a gente conhece como um discípulo amado, um discípulo do amor, a quem Jesus amava. João, na verdade, ele tinha um irmão que se chamava Tiago, e eles eram conhecidos por um apelido. Vocês sabem qual era? Filhos do Trovão. Eles eram conhecidos por esse apelido, e obviamente que é um apelido que remete à personalidade deles. Trovão é uma coisa que dá medo, é uma coisa que assusta, é uma coisa que faz barulho. Então pensa, o porquê que eles carregavam esse apelido de serem filhos do trovão. É isso que nós aprendemos sobre Tiago e João. E daí nós vamos vendo, em alguns textos bíblicos, a descrição do porquê eles eram conhecidos assim. Primeiro, está lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 52 ao 54, que diz assim: ele enviou mensageiros à sua frente, que entraram em um povoado samaritano, para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João, quem? João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Então observa, era um povoado samaritano, não quiseram receber Jesus, já existia uma rixa entre os povos, e daí por causa disso, João tem uma brilhante ideia. O discípulo do amor, que nós tratamos como um discípulo do amor, ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, eu tenho uma ideia brilhante, vamos orar, vamos fazer cair fogo do céu, e vai cair fogo nesse vilarejo, vai destruir todo mundo, e todo mundo que não quis te receber, vai morrer queimado pelo fogo que caiu do céu. Observem,
se esse comportamento e esse coração parece ser para nós de alguém que era amoroso. O povoado samaritano não recebeu Jesus, e o João do amor, então, tem uma excelente ideia para lidar com isso: vamos matar todo mundo. Daí eu fico pensando, quantas pessoas não estavam lá que não tinha nada a ver com essa história? Crianças, pessoas trabalhando, mulheres vivendo sua vida. E daí João, Mário, tem a brilhante ideia: vamos fazer cair fogo? Pá, destrói todo mundo. É como se a gente estivesse aqui em Sumaré, e daí Jesus está vindo para Sumaré, a gente resolve não receber Jesus, e daí daqui a pouco começa a cair fogo, destruir Sumaré. Fogo, 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 destrói Sumaré, e a Rose que estava lá trabalhando, coitada, morreu queimada, e as crianças que estavam lá no Kids, morreu tudo queimada, porque teve uma pessoa com uma brilhante ideia: eu vou deixar os meus sentimentos de raiva desejar com que caia fogo do céu e mate todo mundo. Veja só, gente, se esse comportamento para nós, observando João, nós teríamos João como um discípulo do amor? Não teríamos. Nós escolheríamos essa pessoa? Não escolheríamos. É mais uma pessoa cheia de defeitos, que tem pensamentos maus, mais um homem que lida com seus erros, falhas e pecados, mas que caminha com Cristo. E daí nós vamos ver outras histórias, como por exemplo, uma história que nós poderíamos olhar como prepotência da parte de João. Está lá em Marcos, no capítulo 10, do versículo 35 ao 45, vai dizer assim: nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. Então Tiago e João estão pedindo uma coisinha para Jesus. Daí Jesus fala: o que vocês querem que eu faça? Perguntou. E eles responderam: permite-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado com o batismo com que sou batizado? Podemos, responderam. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo, serão batizados com o batismo que eu sou batizado, mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram isso, porque eram 2 pedindo isso para Jesus, Tiago e João, eram 12 discípulos, os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas, mas não será entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então observe o que está acontecendo aqui. João, por algum motivo, acha que ele carregava alguma coisa melhor do que os outros 10 discípulos, por isso que deu briga, porque eles ficaram indignados. Nós lemos aqui juntos. Por isso que deu esse BO, porque ele devia pensar em algum lugar da cabeça dele, que ele tinha algo mais importante do que Pedro, do que Tomé, do que Judas, do que qualquer outro discípulo, que ele podia chegar para Jesus e pedir para Jesus um lugar especial. Eu quero estar à sua direita, meu irmão à sua esquerda, não importa se for ao contrário disso, mas nós queremos estar sentado ao seu lado, quando você for para o seu banquete, com o coração movido a desejar lugares que para ele parecia ser honra. Veja só, o que nós pensaríamos de alguém assim? O que nós pensaríamos de alguém que desejasse lugares que a evidência te fariam ter honra? O que nós pensaríamos de pessoas, ou nós já pensamos de pessoas que às vezes querem reconhecimento, que às vezes querem lugares onde elas serão aplaudidas, reverenciadas? Era mais ou menos isso que talvez passava no coração de João, porque ele estava pedindo para o Senhor que ele e o seu irmão tivessem um lugar diferente dos demais discípulos. Por isso que os 10 ficam indignados com João.
Daí Jesus vem e dá uma lição e diz: no mundo em que vocês vivem, existem pessoas, autoridades, governantes, e elas sim são honradas e são servidas. Mas no reino de Deus, não funciona dessa forma. No reino de Deus, você que quer ser servido, sirva. Você que quer ser o primeiro, sirva a todos. João e Tiago vai aprender uma lição com Jesus. Quando eles estão buscando um lugar de evidência, de honra, quando eles estão pedindo para Jesus algo especial, tomados talvez pelo que nós chamaríamos de prepotência, Jesus vem e ensina para eles algo que Jesus carregava: humildade. Porque Jesus sim, era manso e humilde. Então às vezes a gente também tem esse coração de se mover por lugares que nós desejamos, por honras que nós queremos, por coisas que nós queremos conquistar, e o Senhor está nos ensinando, nos quebrando e nos dizendo: não, no reino de Deus, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Era isso que João estava aprendendo de Jesus, era isso que ele estava ouvindo do próprio amor, e por isso que João, ele vai ter essa mudança de vida, porque apesar dele ser conhecido como filho do trovão, apesar dele desejar cair fogo em Samaria, apesar dele desejar um lugar diferente e especial que os outros discípulos não tinham, João estava caminhando com o próprio amor, com o Cristo, ele estava caminhando com Jesus, e é isso que nós aprendemos quando nós olhamos para a história de João e buscamos algo parecido com a nossa história. É que João poderia falhar, nós falhamos. João havia sido escolhido, nós fomos escolhidos. João poderia ser prepotente aos nossos olhos, nós também temos erros que aos olhos dos outros são inadmissíveis, mas aos olhos de Jesus, João representaria o amor. João já era aquele discípulo a quem Jesus amava. João já era o apóstolo que seria conhecido como o apóstolo do amor, porque diante dos nossos olhos, João era prepotente, era arrogante, era mau, era filho do trovão, mas diante dos olhos de Jesus, ele já era um discípulo amoroso. E o que nós aprendemos? Apesar de quem nós somos, apesar das nossas personalidades difíceis, apesar dos erros que você comete, apesar dos dias maus, apesar de tudo que você fez que te envergonha, de todos os seus erros do passado, de todos os seus pensamentos, onde Jesus está, ninguém permanece o mesmo. E é por isso que nós estamos aqui, não porque temos algo bom, mas pela graça e misericórdia de Deus. Não porque nós somos perfeitos, mas porque nós caminhamos com o próprio amor. Era isso que João estava vivendo, era essa transformação que João estava vivendo, e esse é um sinal de avivamento para a igreja, fruto de arrependimento, mudança de vida, mudança de hábito, mudança de pensamento, e tudo isso nós só conseguimos aos pés da cruz, porque olhando para nós, olhando para mim, olhando para pecadores como nós, o que poderia sair de bom se não fosse Cristo? E é essa transformação que João está vivendo. Diante da presença de Deus, não há homem perdido que Ele não possa resgatar. Diante da presença de Deus, não há pecador que não possa ser redimido. Diante da presença de Deus, não há feridas e traumas que você carrega que não possam ser curados. Não há pecado que você cometeu que não possa ser perdoado.
João estava experimentando esse amor de Cristo, mudando a sua vida por completo, e é isso que nós experimentamos. As pessoas olham para nós, olham para você e te acham improvável, acham que você não vai dar em nada, acham que a sua vida para a igreja é só fogo de palha, mas eu tenho uma palavra para te dizer: diante do Senhor a sua vida é mudada, você é transformado, diante do Senhor a sua família é alcançada, diante do Senhor o seu casamento é restaurado, diante do Senhor os drogados são libertos, os cativos são livres, os enfermos são curados, não há homem perdido que Ele não possa resgatar. É isso que nós estamos vendo, Deus transformando a história de um pecador, e Deus vai transformar a sua história. Seja lá qual for a dor que você está enfrentando, ou qual for o nível de dificuldade que você está passando. Às vezes você está olhando essa mensagem, e você está pensando em alguém da sua família que você gostaria que fosse encontrado por esse amor, mas que as pessoas ao seu redor já estão dizendo que não vai dar certo, que não tem salvação, que não tem jeito. Ei, para o Senhor há jeito, há esperança. O Senhor faz. Quem veio aqui quando eu preguei sobre paternidade, que eu contei o meu testemunho, sabe que eu falei da história do meu pai, e meu pai era uma dessas pessoas que nós achávamos que nunca iriam mudar. Gente, meu pai foi preso 5 vezes. 5 vezes. Meu pai era afundado nas drogas, e drogas pesadas mesmo. Crack, cocaína, meu pai era viciado. Eu sempre via meu pai em 2 situações: ou ele estava no presídio, ou ele estava na rua, largado, como se ele fosse um morador de rua. Meu pai tinha comida em casa, meu pai tinha tudo, mas vivia largado por aí, por causa das drogas. Quantas vezes nós falávamos para minha mãe, e outras pessoas falavam para minha mãe: desiste, para de orar, termina seu casamento, divorcia dele, vai ver sua vida, você está perdendo a sua vida. Mas a minha mãe, muito fiel e temente ao Senhor, crendo naquilo que ela tinha no coração, que Deus iria restaurar a vida do meu pai, ela não desistia dele em oração. Eu falava: mãe, larga dele. E ela falava: eu não vou largar, eu creio que o Senhor vai restaurar meu casamento. Eu falava: mãe, deixa meu pai. E ela falava: não vou deixar, eu creio que seu pai vai ser transformado. Gente, foram anos. Eu tenho 30 anos, 25 desses anos foram assim. Meu pai não estava presente nas nossas festas, meu pai não estava presente em nada que era nosso, formatura, nada. Meu pai só aparecia em casa quando acabava as drogas, os recursos dele para pegar droga, e ele queria roubar alguma coisa nossa, queria trocar alguma coisa nossa, pegar dinheiro da minha mãe, roubava a roupa minha, do meu irmão, para trocar por droga. Nós tínhamos ódio do meu pai, nós não queríamos nada que viesse dele, nem de bom nem de ruim, a gente queria ele longe, a ponto de eu e meu irmão dizer que a morte do meu pai para a gente era felicidade, porque era paz, era sossego. Quantas vezes a gente de madrugada dormindo, e a gente ouvia o barulho do meu pai batendo na porta, já dava um desespero, gelava o coração, porque nós sabíamos que era o meu pai, e que ia dar ruim, que ia dar briga, e que ele ia brigar com a minha mãe, eles iam para o quarto, eu e meu irmão ficavam ouvindo, sem nem saber o que estava acontecendo. Gente, era um pavor que nós sentíamos em relação ao meu pai. Tanto que isso foi difícil de ser construído depois com os anos, porque até mesmo depois do meu pai estar bem, quando meu pai chegava em casa, a gente saía da sala, porque a presença do meu pai para a gente era sempre tragédia, era sempre coisa ruim. E muita gente falava para minha mãe, falava: Keila, desiste, não vai dar certo, desiste do Roberto, larga ele para lá. E a minha mãe orava em oração todos os dias, ela se ajoelhava, ela clamava pelo casamento dela, ela clamava pela casa dela, ela orava pelo meu pai, e ela acreditava e dava palavras de bênção, e ela falava: não, seu pai vai ser livre, seu pai vai ser liberto. E ela ia para o presídio visitar ele com a minha avó, e carregava sacolas e sacolas de roupa, de comida, de coisas que ela ia levar para ele, e eu achava aquela vida um terror, mas a minha mãe não queria desistir do meu pai. E quando ninguém
acreditava que ele ia ter jeito, que ia acontecer alguma coisa, que meu pai seria livre, que meu pai seria liberto, e a minha mãe lutando em oração, nós já desistindo, e a minha mãe lutando, a gente já entregando meu pai para a vida, e minha mãe lutando. Daí vem o Senhor, entra na história do meu pai, ouve a oração dessa mulher, muda a história dele, e um dia, tá eu lá na igreja do meu pai, vendo ele de joelhos, virando presbítero, sendo ordenado a presbítero na igreja dele. Porque não há homem perdido que Deus não possa resgatar. E talvez você é essa mulher de oração, esse homem de oração, clamando por alguém, crendo que esse amor que mudou João, que mudou você, vai mudar essa pessoa. E eu tenho uma palavra para dizer para você: enquanto a vida há esperança, se o Senhor está entrando na causa, se é o Senhor quem está falando com você, não desista mesmo, porque Ele pega homens improváveis e muda histórias. E foi assim que a minha mãe viu o casamento dela sendo restaurado, meu pai sendo restaurado, meu pai virando presbítero, e a gente que não acreditava, eu mesmo, que dizia para ela separar. Tenho que ver hoje a minha mãe saindo com meu pai, comendo lanche, passeando e viajando e juntos, e eu falo: Jesus, o Senhor faz, porque eu já tinha desistido e o Senhor fez. E nós somos mudados, não porque há algo bom em nós, mas por causa de Cristo. É o amor que nos muda. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 14 e 15, diz: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós vemos esse amor que nos constrange, esse amor que nos dá vergonha de nós, mas é o amor que nos muda, é o amor que deu a vida por nós, é o amor que nos dá vida outra vez, é o amor que toma o castigo que era nosso e nos dá vida abundante. É esse amor que transforma histórias, apesar de quem nós somos, apesar de quem você é esse amor de Deus que te trouxe aqui, é esse amor de Deus que te apresentou essa palavra, é esse amor de Deus que te apresenta ao Senhor todos os dias, é esse amor de Deus que não desiste de você. E agora, João, caminhando com o próprio amor, ele vai mudando também a sua percepção, o seu comportamento, quem ele é, o seu jeito. Nós vamos ver em João 22, a gente vai ver em João 21, 7, depois vocês veem a referência, porque está acabando o meu tempo. Mas João, ele vai se intitular como discípulo a quem Jesus amava. E às vezes a gente faz brincadeiras, né, com isso, que João se achava demais, porque o livro que fala que ele era o discípulo a quem Jesus amava, era o livro dele, que ele mesmo fez. Então, a gente brinca com isso. Mas, quando eu estava lendo e estudando essa mensagem, o Senhor me levou a perceber um outro caminho. Que para João dizer que ele era o discípulo a quem Jesus amava, João tinha que ter uma mudança de vida completa, a ponto de perceber a sua nova identidade. João tinha vivido uma intimidade tão profunda com o Senhor, que estava sendo mudado, e não se reconhecendo mais como um filho do trovão, mas como aquele a quem Jesus amava. E aí ele começa a receber a ótica de Deus sobre ele, a identidade que Deus tem e diz sobre ele. E o que eu quero dizer para você aqui essa noite, é que às vezes você caminhou até aqui, acreditando que as acusações que o diabo fez contra a sua vida são as acusações que te definem como a tua história. Às vezes você já passou por um divórcio, e o título que você carrega até hoje é de divorciado. Às vezes você já passou por um adultério, e o título que você carrega até hoje é de adúltero. Às vezes você foi viciado em pornografia, em vícios, e o título que você carregou até hoje foi de viciado. Às vezes você teve histórias que te marcaram, feridas que te marcaram, dias difíceis, e tudo que você pensava sobre você era aquilo que você um dia ouviu do diabo, dizendo que você era aquilo que o seu pecado fazia você ser. Porque o pecado faz isso com a gente, deturpa a nossa identidade. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te dar uma convicção: é Ele quem muda a sua história, é Ele quem transforma a sua vida. E agora aquilo que Ele diz sobre você é o que define quem você é.
e a identidade deturpada que você carregava até aqui, já não é mais a identidade que você vai carregar, porque você sai daqui essa noite sabendo que você não é o seu passado, você não é os seus erros, você não é o seu pecado, mas você é filho amado de Deus. E aí nós vamos percebendo traços de amor em João. Vocês lembram que no começo da mensagem eu pedi para vocês gravarem 2 nomes? Pedro e João. Eles estavam conversando lá na mesa. Olha só, Pedro, presta bem atenção no que eu vou contar para vocês. Pedro é o discípulo que negou Jesus. Pensa, após a morte de Cristo, o tanto de culpa que Pedro carregava. Ele negou Jesus, ele negou o teu Senhor. Ele viu Jesus na via dolorosa, carregando a cruz, ensanguentado, e ele não teve coragem de dizer: Ele é meu mestre. Ele o negou. Eu fico pensando o tanto de culpa que Pedro carregou após a morte de Jesus, de pensar: eu neguei aquele que me deu vida, eu neguei aquele que me amou, e ele morreu por mim, e eu o neguei. Ele tomou a minha cruz, e eu o neguei. Quanta culpa carregava o coração de Pedro. Só que a palavra vai nos dizer que ele e João caminhavam juntos. Em alguns textos a gente vai ver Pedro e João juntos. E aqui nós vamos ver mais um texto onde Pedro e João estão juntos. E agora eu começo a imaginar tantas as vezes em que Pedro compartilhou com João a culpa que ele carregava por ter traído Jesus, por ter negado Jesus. A pastora Flávia diz: nós não fazemos teologia no silêncio das Escrituras, mas a gente pode imaginar que como eles caminhavam juntos e como bons amigos, a gente sempre gosta de desabafar dos nossos problemas. Eu imagino Pedro dizendo: poxa, João, eu neguei ele. Ele estava carregando a cruz na via dolorosa, seu corpo ensanguentado, e eu disse que eu não o conhecia. João, eu vi ele curar enfermos, eu vi cego enxergar, paralíticos andarem. Ele mudou a minha vida. Eu era um pescador e ele me fez quem eu sou, mas eu não tive coragem, João. Eu neguei. E João que estava ouvindo isso de Pedro, é o João que na hora da crucificação estava aos pés da cruz. Aqui, ó, Cristo crucificado, Maria do lado, e João aqui, ao lado de Maria. Sabe quem é João? João é aquele discípulo que Jesus olha e diz: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Quanto carinho e amor não carregava João por Cristo. Porque eram 2 amigos, enquanto um carregava a culpa por ter negado Jesus, o outro carregava talvez saudade porque estava aos pés da cruz vendo Cristo crucificado. Agora eles estão juntos em um barco. Cristo já morreu e eles estão juntos em um barco. Cristo já ressuscitou e eles estão juntos em um barco. De um lado Pedro, cheio de culpa, porque negou o Senhor. E do outro lado João, talvez cheio de saudade. Eu fico imaginando que João, ele relata que ele recostava a sua cabeça no peito de Jesus,
E Jesus havia morrido. E pensa, quando a gente ama alguém e perde, a gente tem muita saudade. Às vezes eu fico pensando que tudo que eu queria era poder abraçar a minha avó mais uma vez. Que a pior perda que eu tive na minha vida até hoje foi da minha avó. E eu fico pensando, comparando esse sentimento de João com Jesus. Ele pensando, se eu pudesse, mais uma vez, encostar a minha cabeça no peito de Jesus. Só mais uma vez. Estar com Ele outra vez. Ouvir as batidas do teu coração. Porque João tinha saudade. Pedro tinha culpa. Mas acontece uma cena inusitada, que eu acho linda nesse momento. Porque quando eles estão em um barco, um homem se aproxima. E Pedro não reconhece esse homem. Quem reconhece? João. João olha e ele fala: é Jesus. É Jesus. João estava morrendo de saudade, talvez naquele momento pensando, eu queria mais uma vez encostar minha cabeça no teu peito. E ele olha, e Jesus está ali ressurreto diante dele, morrendo de saudade. E ele pensa, é Jesus. Eu imagino que se eu fosse João, morrendo de saudade, eu saltava daquele barco, eu corria em direção a ele, eu abraçava ele, eu reclinava meu peito outra vez, minha cabeça outra vez em seu peito, porque eu estava vendo mais uma vez o meu Jesus. Só que João, o mesmo que foi prepotente, querendo um lugar do lado de Deus, agora mudado pelo amor, sabe o que ele faz? Ele reconhece Jesus. Ele olha para Pedro e ele pensa, Pedro tem muito mais feridas para ser curada do que eu tenho saudade. E João, que poderia naquele momento pensar em si, pular do barco e correr para Jesus, ele olha para Pedro e fala, Pedro, olha quem está ali. Pedro, é Jesus, Pedro, Jesus ressurreto. Você não está entendendo, Pedro? Salta desse barco, corre para Ele outra vez, vai em direção a Ele. Imagina Pedro agora olhando para Jesus e pensando, eu o traí, eu o neguei, mas Ele está aqui outra vez, diante dos meus olhos. Nós vemos João agora, não prepotente, mas sendo um agente de cura para a vida de Pedro, que agora tem a oportunidade de saltar daquele barco, correr aos pés de Jesus e pedir perdão a Ele. Imagina a mudança que João não teve no seu coração, porque um dia ele estava dizendo, Jesus, eu quero sentar do seu lado no banquete, e agora ele estava dizendo, Pedro, eu estou morrendo de saudade dele, mas eu sei que você precisa mais do que eu desse momento. Vai lá, Pedro. E o livro de João vai terminar com a história da restauração de Pedro com Jesus. Por isso, João é conhecido como o discípulo do amor. Porque agora, transformado pelo próprio amor, ele consegue colocar as pessoas antes de si. Ele consegue colocar prioridade no outro. Se coloca de pé no teu lugar. Ele consegue pensar na dor de Pedro. Ele consegue priorizar a restauração de outra pessoa. Agora João está vivendo uma mudança de vida por completa, a ponto de não pensar somente em si, mas de pensar no outro. E olha só para a gente terminar, vendo a mudança nos pensamentos e falas de João. Ele vai escrever uma carta, e ele vai dizer assim: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que não pequem.
Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. O João que falava, não, se você quiser a gente vai derrubar fogo do céu, vai destruir todo mundo. Agora ele está falando assim, pecadores, filhinhos, com carinho, eu lhes digo, vocês não merecem, mas vocês têm um intercessor. Vocês não merecem, mas vocês têm um advogado. Vocês não merecem, mas nele foi feita justiça de Deus. Vocês não merecem, vocês mereciam aquele João mesmo, que queria tacar fogo em tudo, mas eu conheci o amor, e agora eu digo, vocês também conhecerão o amor. E agora talvez 1 Coríntios 13 vai fazer mais sentido para a gente. E eu vou ler aqui para encerrar com vocês. E diz: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os ministérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora pois vemos apenas um reflexo como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permaneçam estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior desse, porém, é o amor. O que o Senhor está nos ensinando é que nós estamos aqui porque primeiro Ele nos amou. Então você pode olhar para você, você pode olhar para si, e você vai encontrar motivos pelo qual você não merece o sacrifício de Cristo, a misericórdia de Deus. Mas a graça é justamente isso, favor imerecido. E nós recebemos porque Ele primeiro nos amou. E a segunda coisa que pode vir no teu pensamento hoje é alguém que o Senhor está te trazendo à memória, que você já estava desistindo, mas o Senhor está dizendo para você: não desista de amar, não desista de amar, porque o Deus que é o próprio amor é fiel e poderoso para transformar qualquer história, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro. Vamos, você pode dizer isso?